Groenlândia, a maior ilha do mundo, e que não está à venda. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante que mistura geopolítica, um pouco de história e, claro, o futuro do nosso planeta. Tudo isso focado num lugar que, de repente, virou o centro das atenções do mundo. E aqui está ela, a Groenlândia, um verdadeiro gigante geográfico. Para se ter uma ideia, são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. É de longe a maior ilha do mundo, um território imenso coberto de gelo e, uma curiosidade, fica mais perto da América do Norte do que da Europa. Então fica a pergunta, né? Por que o país mais poderoso do mundo, de repente, quer comprar essa ilha? O que tem nessa imensa massa de gelo que a torna tão cobiçada? É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, tudo isso começou, ou melhor, recomeçou, com uma proposta que pegou todo mundo de surpresa. Foi como se tivessem revivido uma ideia antiga, uma ambição que parecia esquecida, sabe? Coisa do passado. E olha, não foi só um comentário jogado ao vento, não. Fontes do governo americano confirmaram que a coisa foi discutida, sim, e muito seriamente. A justificativa, questões de segurança nacional. E, claro, o potencial de recursos naturais. Pois é, essa pressão diplomática toda chegou num ponto bem crítico em janeiro de 2026. E como era de se esperar, as reações foram bem fortes. A resposta veio na hora e foi super direta. Milhares de pessoas saíram às ruas, tanto na Groenlândia quanto na Dinamarca, com um recado bem claro: a soberania deles não se negocia. Simples assim. Ok, mas a grande questão é: por que todo esse interesse justo agora? O que é que mudou? A resposta, gente, está no valor estratégico da Groenlândia, que de uns tempos para cá só tem aumentado no cenário mundial. A gente pode resumir esse interesse todo em 4 pontos-chave. 4 motivos que colocam a Groenlândia bem no centro do tabuleiro geopolítico. Primeiro, localização estratégica. Segundo, importância militar. Terceiro, recursos naturais. E, por fim, as mudanças climáticas. Vamos entender um por um. Vamos começar pela parte militar. A Groenlândia é um posto avançado fundamental. Já na Guerra Fria, a base aérea de Thule era vital para os Estados Unidos. Agora, então, com o aumento da atividade russa no Ártico e a abertura de novas rotas de navegação por causa do degelo, essa posição ficou ainda mais crucial para monitorar o que acontece lá no topo do mundo. E aí vem a outra parte da história, a riqueza que está debaixo do gelo. A gente está falando de depósitos gigantescos, de minerais valiosos e terras raras. Sabe aqueles elementos essenciais para toda a tecnologia moderna? De smartphones a turbinas eólicas. E com o gelo derretendo, bom, explorar tudo isso fica cada vez mais possível. Agora, uma coisa super interessante, essa ideia de comprar a Groenlândia não é de hoje, viu? De jeito nenhum. Na verdade, isso faz parte de uma longa história de interesse dos Estados Unidos naquela região. A história da Groenlândia é bem complexa. Olha só, a Dinamarca formalizou o domínio dela lá em 1814. Aí o interesse de outros países só foi crescendo, até que em 1946 os Estados Unidos chegaram a oferecer 100 milhões de dólares em ouro pela ilha. Mas, ao mesmo tempo, a Groenlândia foi buscando seu próprio caminho e conseguiu mais autonomia em 1979. E essa comparação aqui mostra bem a diferença de valores, né? A oferta de 100 milhões de dólares lá em 1946 parece até mixaria. Se a gente pensar que hoje os analistas estimam que o custo real para comprar e desenvolver a infraestrutura da ilha poderia chegar a, pasmem, 1 trilhão de dólares. Ok, com toda essa pressão, todo esse interesse histórico e financeiro, qual foi a resposta de quem mais importa nessa história toda? O povo da Groenlândia e seus líderes, claro. A resposta veio alta e clara, tanto dos líderes da Groenlândia quanto dos da Dinamarca. Foi unânime, pública e sem deixar nenhuma dúvida. A Groenlândia não está à venda. Uma verdadeira afirmação de soberania e de identidade nacional. E olha, essa não é só a opinião dos políticos, não. A população pensa da mesma forma. As pesquisas mostram que uma maioria esmagadora, tipo 85% do povo groenlandês, é totalmente contra essa ideia. Eles preferem continuar com a autonomia que tem hoje, ligados à Dinamarca, ou quem sabe, buscar a independência total um dia. Então, como é que fica essa história? Basicamente, a gente tem um impasse diplomático bem complicado, com cada lado defendendo sua posição com unhas e dentes.
O cenário hoje é o seguinte: de um lado, os Estados Unidos, que insistem em negociar a compra; do outro, a Groenlândia e a Dinamarca, que controla a política externa e a defesa, rejeitando categoricamente qualquer proposta. É uma barreira que parece intransponível, porque o ponto central é esse: para eles, soberania não tem preço. Sendo assim, por enquanto, nada muda. A Groenlândia continua sendo um território autônomo, parte do Reino da Dinamarca, mas ao mesmo tempo com uma presença militar americana muito importante, tudo baseado num antigo acordo de defesa. É uma coexistência, um equilíbrio bem delicado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além da Groenlândia. A história dela é, na verdade, um pequeno retrato de uma disputa global muito maior. Conforme o gelo do Ártico continua a derreter, abrindo novas rotas, novos recursos, novas fronteiras, a grande pergunta que fica é: quem vai moldar o futuro dessa região que é tão vital para o planeta inteiro?